Continuando então a busca da consolidação dos conceitos de geomorfologia climática, relembro que a gente já estudou a questão do clima no tempo geológico, a sua relevância. É muito importante também destacar a importância do clima pós-Cretáceo, porque são esses os relevos atuais que existem até hoje, mas nesse momento vamos conhecer os ambientes tectônicos e suas relações com as condições climáticas. Todo mundo já ouviu falar em placa tectônica e deriva continental, mas vamos começar, antes de entrar nos ambientes tectônicos e propriamente dito nas placas tectônicas, vamos relembrar como é que é a Terra. A Terra, então, ela é composta por camadas, sendo que a camada mais interior é o núcleo. Esse núcleo é dividido em duas partes, sendo que existe um núcleo interno e um núcleo externo. Se a gente fizer uma seção da Terra, da crosta até o núcleo, isso aí vai ter cerca de 6.300 quilômetros, 6.500 quilômetros, 6.300 quilômetros, e a porção mais interior, a chamada do núcleo interior, ela é composta basicamente por ferro sólido, tendo uma densidade, por volta de 13 gramas por centímetro cúbico. Saindo então lá de 1.370 quilômetros, ela se estende até 5.150 quilômetros, com mais ou menos aí 1.200 e um pouco quilômetros aí. Tem as temperaturas mais elevadas, podendo atingir 6.000 graus Celsius. O núcleo exterior, ele é menos denso. Ora, então observamos que da parte mais central da Terra para fora existe a redução da densidade. Verdade, isso é uma coisa muito importante de se lembrar. Então no núcleo externo a gente já vai ter uma densidade de cerca de 10 gramas por centímetro cúbico, podendo aproximar de 11 gramas por centímetro cúbico, e é aí que se origina o campo magnético que falamos anteriormente, nessa região aí do núcleo externo. O fim do núcleo externo, por volta de 2.900 quilômetros, né, da crosta para baixo. Então essa camada aí ela deve ter por volta de 2.200 quilômetros de extensão. Ela é dividida do manto, que vem logo acima, pela descontinuidade de Gutenberg. O manto pode ser dividido em manto inferior e manto superior. O manto inferior, ele também tem ali cerca de 2.250 quilômetros de extensão, e o manto superior, ele é menos espesso, com uns 200 a 400 quilômetros de extensão. Ao longo desse processo, então, a densidade vai diminuindo. Então, pegando o manto, a partir do manto superior ali, que é um manto rígido, em cerca de 250 quilômetros para cá, nós vamos ter uma densidade, já na chamada astenosfera aí, que está logo acima do manto rígido, de 3,3 gramas por centímetro cúbico. Entrando então no manto rígido, né, manto superior rígido, a cerca de 70 quilômetros, mais ou menos 70 quilômetros, e que divide em relação à crosta pela descontinuidade de Mohorovic, ele vai ter uma densidade menor e fica menor ainda na crosta oceânica, que vai alcançar valores de 3 gramas por centímetro cúbico. E na crosta continental é 2,7. É por isso então que a
crosta terrestre ela fica boiando em cima, porque ela é menos densa que as demais. E como então que esse processo de ficar boiando aí na superfície terrestre acontece devido ao movimento de convecção que vem desde a parte do núcleo mais interno e que vai trazendo então para cima a parte mais quente, né, e trazendo para baixo a parte mais resfriada. Esse é o processo então que faz o ciclo das rochas e que mantém então a configuração da Terra. Então, se tem esse processo, vão existir diferentes configurações então dessa superfície terrestre. Por isso, então, vamos estudar os principais limites assim, que a gente pode ver. Então, na primeira coluna aí nós vamos ter os limites, na segunda coluna, então, os tipos de placas que esse limite vai estar associado, a topografia. Essa topografia são as principais feições do relevo que podem ser observados. E também os eventos geológicos que estão associados a essas feições e a esse processo. Inicialmente, o conceito então de divergente é bem simples também. Vamos pensar divergente, está divergindo, então está associado à abertura, formação de crosta, no caso aqui crosta oceânica. Convergente, existe uma convergência onde uma das placas desce e a outra fica por cima dela. E aí nós estamos observando uma situação em que há perda de crosta. E a transcorrente, ela simplesmente caminha lateralmente entre as placas, de acordo com o tipo de crosta, não tendo nem formação, nem perda de massa. Vamos então pensar então, aqui nas divergentes. Exemplos. Então pode existir exemplos aí de crosta divergente oceano-oceano e continente-continente. As oceanos, elas formam, de uma forma geral, elas formam as cordilheiras meso-oceânicas, e as continente-continente, né, divergente continente-continente, elas formam os rift valleys. Nessas duas situações, os principais eventos associados aí são terremotos profundos, né, derramamento de lava e, em muitos casos, também vulcões. Vamos ver aqui então a cordilheira mesoatlântica, que é um exemplo de meso-oceânica, que é a que separa a América do Sul, aqui o Brasil, da África, por assim dizer, e ela é a maior cordilheira da Terra, né? Só que ela está debaixo do oceano. Outro exemplo é o Rift Valley do leste africano, que é continente-continente, que está em processo de abertura, como pode ser visto aí nessa figura. Os convergentes então também podem existir convergente oceano-oceano, oceano-continente e continente-continente. No caso de convergência oceano-oceano, vão ser originadas topografias de arcos de ilhas ou mesmo as fossas oceânicas. Também vão ser formadas fossas oceânicas em continente com o oceano-continente, mas nesse caso aí também são formadas montanhas elevadas. E no caso de continente-continente é onde vai formar principalmente as montanhas, porque vão ter exatamente aumento da espessura da crosta terrestre. Nesses casos aqui também, no caso aqui então da formação de montanha, vão ter terremotos profundos e deformação das rochas. Nas fossas oceânicas e montanhas do oceano continente também vão ter terremotos profundos, derramamento
e também vulcões e deformação de rocha, da mesma forma que onde existem lá os arcos de ilhas e fossas oceânicas. Então, um exemplo de arco de ilha é o arquipélago do Japão, aí, ele está exatamente em cima dessa feição topográfica. Por isso que então a gente observa sempre aí nos noticiários aí o desenvolvimento tecnológico dos japoneses para conviver e sobreviver a esses fenômenos que eles estão passando, como terremotos, vulcões e assim sucessivamente. Um exemplo aqui mesmo da América do Sul são os Andes, que é um exemplo convergente oceano-continente, onde a placa asiática converge com a placa sul-americana e deu origem então aos Andes, essa grande montanha que é originada, uma feição topográfica muito representativa, especialmente aqui para a América do Sul, porque ela foi responsável por uma mudança climática e a estrutura que nós temos aqui atualmente. Um exemplo também muito emblemático são os Himalaias, que foi a convergência da placa Índica com a Eurásia. E ali formou então a maior cadeia emersa, né, que existe atualmente. Também alterando alguns padrões climáticos dessa região aí. As transcorrentes, a transcorrência de oceano-oceano e continente-continente, ela forma então cordilheiras, pode estar no meio, né, na oceano-oceano, então ela pode estar no meio de cordilheiras meso-oceânicas, onde ocorrem terremotos. Também ocorrendo terremotos na continental, formando pequenas formações montanhosas e grandes deformações ao longo dessa falha. Então, um exemplo aí, então, de falha transcorrente oceano-oceano, a gente vê também aqui na placa na mesoatlântica, né, na cordilheira mesoatlântica, que formam essas feições de escadas, assim, onde então as placas caminham lado a lado nessa região, além de então estar separando, elas podem estar caminhando lado a lado. No caso então da continente-continente, o principal exemplo é a falha de San André, na Califórnia, que já foi responsável por vários eventos sísmicos e que está numa região com bastante densidade populacional, então demanda bastante atenção. Esses então são os principais tipos de limites, as suas placas e consequências. Como é que será que essas placas caminham mesmo, né? Será que existe a velocidade diferente? Sim, podemos ver aí que podemos identificar a velocidade aí de cerca de 2,2 centímetros ao ano de velocidade, até velocidades ali de 14,3 centímetros ao ano. E essas direções indicam o que pode estar acontecendo. No caso aqui, então, nessa parte central aí da placa sul-americana aí, ela então está se separando. Então, nesse momento que ela se separa, a gente tem que entender que é porque está perdendo em outro lugar. Então, está ganhando nessa região e está perdendo em outra. Então, no caso aqui, o Oceano Atlântico está expandindo e o Oceano Pacífico está regredindo. E como é que essa evolução tectônica ela pode influenciar ou ela influenciou nos climas pretéritos ou mesmo na distribuição biogeográfica? Se a gente olhar há cerca de 220 milhões de anos atrás, tinha essa massa continental totalmente junta, então, ou seja, não tinha nem corrente oceânicas nessa situação. 160 milhões de anos atrás,
observa-se então um início dessa separação. Com essa abertura também iniciam-se rotas de migração, e com isso os tipos biogeográficos não ficam mais restritos a apenas um local, então eles já conseguem se separar. E é nesse processo que inicia as especiações, criação de novas espécies. No Cretáceo, 120 milhões de anos, a separação se intensifica, intensificando também rotas de migração biogeográfica. 80 milhões de anos, nós já temos uma configuração aí da América do Sul e da África em processo de ampla separação, e são observadas então nas setas mais finas as correntes marinhas, o que também favorece as migrações e outros tipos de processos que são existentes, já começaram a ser existentes nessa época, 80 milhões de anos aí no Cretáceo. No Paleoceno, já na entrada do Terciário, nós já tínhamos um grande avanço então da Índia em direção à Ásia, né? Em rota de colisão. Isso é coisa de 60 milhões de anos aí lá no Paleoceno, também com correntes marítimas que inclusive estão se variando em função dessas novas configurações. 10 milhões de anos mais tarde, então inicia esse choque do Himalaia com a formação do Himalaia, desculpa, onde a placa índica ela se choca com a placa asiática. 30 milhões de anos atrás, a estrutura já é bem parecida com o que a gente já tem aqui, e ocorre então mais um avanço aí da placa índica sobre a Eurásia, que está então formando a questão aí do Himalaia. E é nessa época também que se formam aqui na América do Sul os Andes. Então, 20 milhões de anos, Mioceno, a gente já tem praticamente a estrutura que a gente tem no mapa atual, e atualmente então essa é a configuração que nós temos, e bem como essa é a configuração aí das correntes marinhas e migrações e rotas de sedimentos e assim sucessivamente. Então é assim que as placas tectônicas influenciam nos aspectos biogeográficos. Outras evidências dessa deriva continental, ela pode ser vista aqui na sequência litológica, que é muito parecida então aqui na América do Sul, na África, mesmo ali na Ásia, na Índia e na Austrália, que não teria condição de ser a mesma se em um outro momento eles não fossem unidos. Biogeograficamente, também dizendo, espécies que foram encontradas no continente africano, por exemplo, e no continente americano, atualmente, e que não teria condição de migrar se não tivesse efetivamente existido algum momento que eles estavam juntos. Então são evidências dessa deriva continental. Uma coisa bem interessante é que os ambientes tropicais, de uma forma geral, tirando ali a parte ali da África, do central ali da África e a Índia, o resto ele manteve-se tropical ao longo de todo esse processo. Mesmo quando estavam todos os continentes unidos, juntos, observa-se que ele manteve-se aí, então, tropical, por assim dizer, nessa região equatorial aí. E as placas tectônicas influenciam o clima atual? Vamos ver aqui um exemplo que a gente acabou de falar agora, os Andes, né? Mas
indo lá, voltando então um pouquinho, de cerca de 65 milhões de anos até 30 milhões de anos, ocorre então o recuo oceânico, devido à redução da profundidade oceânica. Nesse momento, então, a gente pode observar que existe uma direção do fluxo aí nordeste ali, passando naquela região mais norte ali da América do Sul. Em cerca de 20 milhões de anos a 10 milhões de anos, é exatamente quando começa esse soerguimento dos Andes. E aí, essa direção que outrora era nordeste, né, na direção nordeste, ela começa a se direcionar na direção oeste-leste, que é o que a gente pode ver aí, saindo então desse sistema Pebas aí, que na verdade era um grande pântano, uma grande nascente, né, onde tinha bastante água, e ela então estava começando então a se direcionar para a direção leste, e com isso dar origem ao sistema atual do delta amazônico, que tem essa direção leste-oeste aí. Atualmente, então, temos essa estrutura já com os Andes completamente erguidos, e a estrutura do Andes não só mudou essa direção desse fluxo aí, como inclusive ele que permitiu a existência da floresta tropical do jeito que ela existe aqui, bem como a savana brasileira, que é conhecida como o Cerrado, né? Por conta que ele direciona as massas de ar, então ele deixa maior precipitação aqui, coisa que não era vista em outras savanas. Como que ocorre então essas diferenciações entre os fluxos, né? A oceanidade e a continentalidade. O que significa isso? O continente ele tem um comportamento diferente do comportamento do oceano. O continente, começando então pelo continente, ele tem uma característica de maiores variações e de forma mais abrupta. Então ele se esquenta mais rápido e resfria-se também mais rapidamente. E isso é devido a menor calor específico. Por outro lado, o oceano ele tem menores variações, como as observadas no continente, exatamente por ter maior calor específico. E também devido à mobilidade da água. Essa mobilidade pode ser vista aí nessa animação, onde a parte vermelha significa as correntes quentes e as azuis as correntes oceânicas frias. E é exatamente esse balanço que vai do frio, que ele mais denso, então ele desce, e é nesse processo que ela vai distribuindo então ao longo do oceano sedimentos, o calor, e mantendo então esse funcionamento oceânico associado então com a distribuição energética, não apenas as correntes oceânicas, que também influenciam na circulação atmosférica, como pode ser visto aí, onde na região mais central aí do Equador é onde é mais quente, então é dali que vai ter a maior evaporação, e essas massas de ar vão ser redistribuídas no sentido norte-sul e sul-norte, como pode ser visto nessa figura inferior aí, chamada circulação atmosférica. Com isso, já temos condição de identificar um sistema climático, onde tem tanto processos que são oriundos de fora da Terra, quanto processos internos. E é isso que faz esse balanço aí, do balanço energético, do que se produz e do que se recebe.
E com isso podemos identificar regiões climáticas. Essas regiões climáticas elas são então separadas por todas essas características apontadas anteriormente, principalmente temperatura, pressão, regiões de alta e baixa pressão, umidade, calor, né, ou menos calor, mais calor, e principalmente elas vão ter uma resposta muito clara na superfície terrestre, que são as coberturas, podendo ser chamados de biomas ou domínios morfoclimáticos, como existe também na literatura. Essas aí são as características de zonas climáticas, que são oriundas, né, ou foram influenciadas, mesmo que em algum momento, pelas placas tectônicas, né? Então, as placas tectônicas também influenciaram no clima atual. Esses, então, eram os raciocínios que tínhamos de ter sobre os ambientes geotectônicos e as condições climáticas, fortalecendo ainda mais os conceitos básicos aí sobre geomorfologia climática.